Vou falar um pouco sobre a família cristã, conforme nosso raciocínio, de acordo com as Escrituras e as respostas que nós conseguimos obter, examinando-as para que nós possamos ir bem nesta terra e alimentar a nossa vida espiritual através dos conselhos da Santa Palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre uma família? Vamos ver juntos? Com a ajuda de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, iremos iniciar mais esse capítulo. A família é muito importante para Deus. Ela é a instituição sagrada criada por Ele. Quando o homem foi criado, Deus viu que não era bom que ele estivesse sozinho, e por isso criou a mulher para a sua companheira. Juntos eles receberam a ordem de se multiplicar e povoar a terra, conforme nós vemos em Gênesis capítulo 1, no versículo 28. Mais tarde, também foi dito que o homem que se casasse deveria sair de sua casa, deixando pai e mãe, para se tornar um só com sua esposa, conforme nós vemos em Gênesis capítulo 2, no versículo 24. Após a criação do primeiro casal, a Bíblia fala sobre muitas famílias. Gênesis capítulo 12 diz que, através da família de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Glória a Deus. Jesus também falou sobre a santidade do casamento, em Mateus capítulo 19. Assim vemos a importância de cuidar e dar valor à família. Quando a família não é valorizada, existe sofrimento para o casal e os filhos. Deus também se refere ao povo de Israel como família. A família pode não necessariamente ter pessoas do mesmo sangue, mas ela é composta por pessoas com os mesmos valores e princípios. Isso revela o sentido mais amplo de família, como a família de Deus, um corpo com vários membros que, bem ajustados, constitui a noiva de Cristo. A igreja é possível ver que na Bíblia o conceito de família também é espiritual e não apenas físico. Assim, todos aqueles que aceitam Jesus fazem parte de uma grande família, composta por elementos de todas as línguas e nações, conforme nós vemos em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. A importância da família para uma pessoa. A importância é que ela é o apoio e o suporte da pessoa. Ninguém consegue viver só. Apesar das personalidades ser diferentes, elas formam ou deveriam formar uma união inquebrável. Deus pode não permitir que uma pessoa forme uma família, mas não significa que ela esteja só. Ele já deu uma família, a igreja. Veja em Coríntios, capítulo 12, verso 12 e 13. É preciso que cada membro de uma família saiba o seu papel dentro dela.
que um honre o compromisso que fez com o outro. No caso, marido e mulher. Os filhos honrando os pais, buscando em Deus a sabedoria e orientação na criação dos filhos, na comunicação entre cada parte e nas decisões a ser tomada, pois na falta desta, a família pode ser destruída. Por isso, antes de formar uma família com alguém, é preciso seguir os passos certos, buscar conselhos na Bíblia e de pessoas maduras e espirituais, ser racional e não seguir apenas emoções. Essa parte ela cabe mais aos jovens, né, que estão em fase de namoro, em fase de noivados. Então é muito importante, né, antes de formar uma família, seguir os passos certos, buscar os conselhos na palavra de Deus e também procurar consultar assim, com pessoas maduras, espirituais, uma pessoa que você tem confiança, que seja um servo de Deus, uma serva de Deus e que pensa realmente em servir a Deus nessa terra, buscar conselhos com eles e não deixar-se seguir somente pelas emoções. Pode dar tudo errado lá na frente. Não é verdade? Agora eu quero saber, nós vamos saber junto o que a Bíblia diz, o que é a igreja. O que é uma igreja? Será que a igreja é aquele templo bonito, feito com tijolos, né, com finos acabamentos, muitos até com bordados a ouro, né, riquíssimos? Então vamos ver o que a Bíblia diz. Bom, a Bíblia diz aqui que a igreja é o conjunto de todas as pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador e seguem a Deus. Cada crente faz parte da igreja. Na Bíblia, a igreja não é um edifício, é um conjunto de pessoas. Igreja significa assembleia ou congregações. A igreja é um conjunto de pessoas que se reúnem para juntos seguirem a Deus. A igreja é uma comunidade. A Bíblia diz que a igreja é todos os crentes, todos os salvos de todo o mundo, do passado, do presente e do futuro, formam a igreja e estão eternamente ligados através de Jesus Cristo. Conforme nós vemos em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Um grupo de crente, quando duas ou mais pessoas se reúnem no nome de Deus, formam uma igreja local, que é uma pequena parte da igreja total. Hoje em dia, o lugar onde a igreja se reúne regularmente também é chamada de igreja. Na verdade, o edifício não é a igreja. As pessoas dentro do edifício formam a igreja. E qual é a importância da igreja? Deus instituiu a igreja. Ninguém pode viver sem sua fé em isolamento. Viver com a sua fé em isolamento. Cada crente precisa viver em comunidade. A igreja implica união. Onde crentes não se reúnem, não há igreja. Conforme está escrito em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25. Ninguém é perfeito. Todos precisamos de ajuda e encorajamento em nossa caminhada com Deus. Todos os membros da igreja devem ajudar uns aos outros, crescendo juntos no amor de Cristo.
Não se reunir com a igreja é um ato de egoísmo e prejudica a sua fé. Deus está onde a igreja se reúne. Conforme Mateus capítulo 18, versículo 20. Para ter mais comunhão com Deus, é essencial estar com os outros crentes. Sempre em reunião junto com os outros crentes, né? A igreja é o corpo de Cristo, conforme nós vemos em 1 Coríntios, no capítulo 12, 27. Quando alguém perde um dedo, esse dedo morre porque não está unido ao resto do corpo. Da mesma forma, nossa fé pode morrer se nós afastarmos da igreja. A vida abundante que Deus tem para nós só pode ser plenamente vivida em comunidade com a igreja. É por isso que os irmãos devem estar sempre em comunhão. Como o Senhor Jesus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Agora, isso não quer dizer que se você não estiver reunido com demais irmãos, né, as demais igrejas de Cristo, talvez você esteja só em seu lar, sozinho, sem a presença de um corpo físico junto de ti. Mas o que o Senhor disse também? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus. E o Senhor que te vê em secretamente te recompensará. Tudo bem? Então, estamos contentes, felizes por estarmos servindo a esse grande Deus. Por hoje, nós ficamos por aqui, certo? E, com a ajuda de Deus, iremos continuar com esse trabalho até quando for a sua vontade. Estarei aqui compartilhando essas coisas maravilhosas que Deus nos permite nessa terra. Então não esqueça, faça sua pergunta que a palavra de Deus te responderá. Amém? Ficais com Deus, Ele vos abençoe. A ti, como família de Deus, espiritualmente, e com toda a sua família fisicamente. Deus abençoe a todos.